Olá, irmãos, boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos hoje começar um assunto. Nós vamos dar vamos dividir esse assunto em dois momentos. A primeira lição será essa, né? E na próxima semana estaremos dando continuidade. E nós vamos falar nessa noite sobre o divórcio, né? O divórcio é algo terrível, né? A primeira coisa que nós vamos colocar nesse estudo é que o divórcio não está no coração de Deus, não é de coração de Deus. O que é de Deus para o homem é o casamento, e que esse casamento seja eterno e que esse casamento se perpetue para toda a vida. Essa é a vontade de Deus para o homem, mas não é da vontade de Deus, ou não está no coração de Deus o homem se divorciar, tá? Perguntaram a Jesus no seu ministério público por que Moisés permitiu que se desse carta de divórcio, está lá em Deuteronômio, mas Jesus respondeu: olha, o divórcio ele é permitido pela dureza dos vossos corações, tá? O divórcio não está no coração de Deus, não é da vontade de Deus. O divórcio apareceu por causa da dureza do coração do homem. O divórcio é a última ferramenta, a última coisa que se deve pensar num casamento. Por isso que eu até advirto, tenham cuidado nas suas brigas conjugais, para você não estar ameaçando, né? Eu vou me separar, eu vou me separar, não sei o quê. Isso é muito perigoso, eu acho isso um absurdo, porque a separação, o divórcio, ele não está no coração de Deus. Mas é a última, né? A última cartada, quando não se pode mais, não há mais possibilidade, não há mais chance, não há mais como. Então, o último recurso é o divórcio, o recurso final de tudo, o fim de tudo. Não é o princípio, nem é uma das soluções. Não, é a última solução. Quando não tiver mais nada para se fazer, então se busca um divórcio, porque esse divórcio não está no coração de Deus. O que está no coração de Deus é nós vivemos com a nossa esposa toda a vida. É isso que está no coração de Deus. Mas o divórcio veio por causa da dureza do coração do homem. Nós não podemos fugir dessa realidade. E nós temos no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso ministério também, com mais de 30 anos de ministério, tenho visto muita coisa e, infelizmente, eu tenho visto vários divórcios. E em alguns eu até influenciei, no sentido de ajudei para que as coisas pudessem sair a contento, né? Não trazer tantas sequelas, porque o divórcio traz muitas sequelas. Por exemplo, quer ver uma coisa horrível que o divórcio traz? Ele acaba com o sonho dos filhos. Já pensou um filho adolescente que sonha com o pai e a mãe estando lá presentes, unidos, alegres, se beijando no dia da sua formatura? Já pensou aquele adolescente ou aquela adolescente que sonha em ter uma viagem com os pais, pensa conhecer a Europa, conhecer alguma coisa, fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul com os pais, e lá vai e tal, e de repente os pais de uma hora para outra se afastam, se separam, um vai para o lado, outro vai para o outro. Já pensou como isso é frustrante? Também para os cônjuges, como é triste, né? Com sonhos que são ali totalmente destruídos, né? Projetos de vida, negócios que estavam andando e de vento em polpa, de repente, quantos exemplos a gente não vê, não conhece, quantas pessoas não tiveram suas vidas destruídas, né? Financeiramente falando, quando se divorciaram. Quantos não deram cabo da sua própria vida, quantos não destruíram a sua vida por causa da questão do divórcio. Então o divórcio, ele não é do coração de Deus. O divórcio, ele não está no coração de Deus, não é a vontade de Deus para o homem que ele se divorcie. Mas, infelizmente, questões, né, que às vezes
são questões bem importantes, elas chegam a esse fim. E queridos, e esse assunto ele se torna algo, se tornou algo de muita controvérsia no meio cristão, muitos posicionamentos, muitas pessoas pensando de formas diferentes, né? Pessoas que um diz, olha, a Bíblia é assim, o outro, não, a Bíblia é assim, não, a Bíblia é assim, não, por aqui não. Aí então, daí surge várias opiniões, vários pensamentos em torno de um só assunto, que é o divórcio na Bíblia. Eu vou dizer algumas posições e você vai ver se há alguma dessas hoje, antes da gente se aprofundar nesse estudo, antes que a gente dê a segunda parte desse estudo, eu gostaria de passar para vocês, são vários pensamentos, viu, no meio cristão sobre o divórcio. Né? E várias interpretações e todas as pessoas que vão falar sobre divórcio acham que são o dono da razão, a dona da razão, e que ele está certo, todo mundo está errado. Então, eu estou na Bíblia, não, o outro não está na Bíblia, eu estou na Bíblia, não, eu estou na Bíblia, está todo mundo na Bíblia, não está ninguém na Bíblia, né? Assim, então, mas tem várias posições e a gente vai conversar. Esse primeiro vai ser mais um. Vamos pensar, vamos meditar. Primeiro, vamos ver, tem várias opiniões e eu queria ver o que é que você acha. A primeira opinião que eu queria compartilhar com você é do seguinte: alguns pensamentos, eles dizem assim: o divórcio está absolutamente proibido na Bíblia. A Bíblia não permite divórcio, não há divórcio na Bíblia, né? Então a Bíblia não permite divórcio, não há divórcio na Bíblia, acabou-se, tá? Ou melhor, está permitido, não existe divórcio na Bíblia, ou absolutamente a não ser, então eles defendem essa tese, a não ser, né, que se admita em caso de adultério. Ou seja, se houve um adultério, aí pode há essa permissão da Bíblia aí, que fala lá no Velho Testamento e tal, e que Jesus falou, a permissão é em caso de adultério, né? Então, se existe um adultério, então pode. Então, o adultério é no outro, tá aí gritando. Então, em caso de adultério, é permitido o divórcio. Então, é esse o pensamento. Só uma pausa, já tentei gravar muito esse vídeo hoje, não deixou, viu? Mas mesmo que manter neto. Então, não está permitido em hipótese nenhuma, a não ser em caso de adultério. O segundo pensamento também, que é um pensamento muito forte, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é a seguinte: a pessoa divorciada não se permite casar novamente. Ou seja, se você se divorciou, tudo bem. Você se divorciou, está divorciado, mas você não pode casar mais. É outra opinião, tá? Outra opinião. Então, você se divorciou, está divorciado, você não pode casar mais. Esta é uma opinião, tá? Então, a primeira é que divórcio não existe na Bíblia. Em caso de adultério, aí pode casar, né, novamente. Então, o adultério é a chave para um novo casamento. Se não for assim, você vai ficar, o resto da vida vai virar uma freira, um padre, um negócio desse aí, porque você não vai casar mais, se não for para adultério. Então, muita gente, sabe o que é que muita gente faz? Adultera para ficar livre para casar. Então, a terceira, uma pessoa divorciada que se casa novamente vive em adultério. Tá vendo? É um pensamento, viu? Se você se divorciar e casar novamente, ela não pode e não vai casar mais nunca, porque senão ela vai estar em adultério. E outro pensamento dentro desse é que se você se divorciou, não foi por adultério, se você casar de novo, e a gente vai conversar sobre isso, você está em adultério, tá? Pensamento. Aí, então o negócio é pesado. Quarto pensamento:
Uma pessoa que se divorcia não pode ser ordenada como diácono ou pastor. Uma pessoa que se divorcia não pode ser ordenada como diácono ou como pastor. Essa quarta a gente já elimina da Igreja do Nazareno, porque a Igreja do Nazareno não tem essa posição, queridos, não tem, tá? Da Igreja do Nazareno, que a pessoa pode errar, se separa por qualquer motivo, se divorcia. A igreja, ela vai acolher essa pessoa que se divorciou, pastor ou não. Essa pessoa vai ser acolhida, aconselhada, vai ser acompanhada e depois vai ver qual o motivo e tal, e pode o ministério ser restaurado, tá? Pastores que se separaram, eu conheço mais de um, inclusive de igrejas muito grandes, Nazarena, que se separaram e não adulteraram não houve adultério, mas eles se separaram porque a convivência não deu mais, houve um problema X, se separaram, foram restaurados, né? Ele casou de novo, está aí na igreja, está pastoreando, e ninguém diz que ele está em adultério, né? É um adúltero, né? É complicado e a gente vai ver, irmão, o negócio está pesando, tá pegando. Então a gente vai ver e entender essa confusão, tá? Então, qual seria a sua opinião? Você acha o quê? Não existe divórcio na Bíblia? Está totalmente proibido, né? Ou melhor, somente no caso que se admita que comprove adultério, né? Aí a gente vai ver também qual é o seu pensamento de adultério, se é sair e pegar uma mulher fora na rua, porque Jesus disse que adultério era outra coisa, e deu outra visão e outro pensamento para adultério, viu? O nego não pensa que adultério é só sair, né? Sair lá fora e arrumar uma mulher lá fora, né? Jesus disse que adultério era sair não, viu, pai? O adultério está aqui, ó, na cabeça, aí é complicado. Então, só em caso de adultério, né? E permitido somente em caso de adultério. A segunda, a pessoa divorciada não se permite casar novamente. Então, você não casa novamente. Qual a sua opinião? A terceira, uma pessoa divorciada que se casa novamente vive em adultério. Se uma pessoa se divorciou e casou de novo, ela é uma adúltera, é um adúltero. Então as igrejas estão cheias de adúltero, porque tem muitas pessoas divorciadas que casaram de novo, irmão, isso não tem lógica, né? Mas a gente vai ver, né? Uma pessoa que se divorcia não pode ser ordenada como diácono, já morreu aí, sabe que para a Igreja do Nazareno está morto, não existe, né? Mas, queridos, essa confusão tremenda de tantos pensamentos desses, elas se deram por vários motivos, tá certo? Elas se dão ainda por vários motivos. Alguns motivos são de ordem de entendimento doutrinário, outras atitudes são exclusivamente machistas mesmo, a pessoa às vezes quer forçar uma barra, quer sustentar às vezes um casamento, ou uma mulher ou um homem, ele quer sustentar o casamento de uma forma empurrando a lei, fazendo medo e ameaçando, né? A mulher, outros querem segurar o casamento para que ver se a pessoa vai ter medo. Não, no casamento não é isso não, irmãos. Casamento não é obrigado porque tem uma lei, porque a Bíblia diz se você se separar você vai morrer, o divórcio. Não, casamento é amor, é compreensão, é comunhão, é compartilhar, é diferente, querido. Ninguém fica num casamento porque o outro tem uma lei para mostrar, não. Nem vá por aí que você termina entrando pelos canos. Casamento é amor, é compartilhar, é querer ficar, é querer amar, é querer estar junto. Então, esse é o casamento de verdade. Mas, irmãos, a grande confusão que se dá nessa questão do divórcio está numa passagem bíblica, uma delas, né? Uma delas, tá? É que se dá essa confusão tremenda. Se você está com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 16, versículo 18. Eu vou ler aqui este versículo, Lucas 16, 18, pela Bíblia Cromos, tá? Essa é a Bíblia Cromos. Então eu vou ler o que é que diz aqui na Bíblia Cromos, né? E esta é uma questão que
causa muita polêmica. É a base de quase toda polêmica a respeito do divórcio. Por exemplo, diz assim: todo aquele que repudiar a sua mulher e todo aquele que repudia a sua mulher e se casa com outra comete adultério. E aquele que se casa com uma repudiada por seu marido também comete adultério. O que casa com a mulher repudiada por seu marido comete adultério. Bíblia, Cronos. A bateria está rindo aí, mas eu vou segurar até esse nosso próximo capítulo. Na Bíblia Reformada, tá? Vamos ler o versículo 18 do capítulo 16 de Lucas. E o título em cima assim é Acerca do divórcio. Escuta o que está dizendo aqui em cima. Acerca do divórcio. Quem repudiar a mulher e se casar com outra, comete adultério. E aquele que se casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério, tá? A Bíblia Sagrada, edição com letras grandes, Almeida Revista e Atualizada, 16:18. Diz assim: quem repudiar a sua mulher e casar-se com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Queridos, eu vou encerrar aqui. A bateria está já riando, esqueci de carregar. Mas já vamos com quase 20 minutos, mas eu vou jogar a questão. Queridos, em alguma dessas passagens vocês ouviram a palavra divórcio? Nenhuma dessas 3 Bíblias que eu li para você fala que isso aqui é divórcio. Ele fala, todo aquele que repudiar a sua mulher. Nessa outra versão, aquele que repudiar a sua mulher. Sabe o que aconteceu? Em 1600 e pouco, a Bíblia, King James, lançou uma versão, e na versão, não se sabe se por equívoco, o que foi que houve, eles colocaram assim: todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Ó como o negócio muda. Nessa versão não diz divorciada, nessa versão não diz divorciada, nessa versão não diz divorciada, e em muitas outras não deve. Depois a Bíblia tentaram remendar isso aí, a Bíblia inglesa depois corrigiu, mas já tinha muita gente se aproveitou e muita gente vai por aí. E na próxima quinta-feira nós vamos ver a diferença entre divórcio e repúdio. São palavras totalmente diferentes, tanto no hebraico como no grego. São palavras diferentes. Jesus estava falando aqui de repudiar a mulher. Não estava falando de divórcio, estava falando de repúdio. E a gente vai saber na próxima semana o que era repúdio, tá? Qual a diferença? É isso que a gente vai conversar, de repúdio para divórcio. Qual a palavra que significa? Jesus fala 11 vezes numa passagem. E essas 11 vezes, nenhuma vez Jesus fala de divórcio. Jesus fala repúdio. E por quê? O que era que estava havendo? O que estava acontecendo? Por que repúdio é diferente de divórcio? E a gente vai entender e vai ver que não está falando de divórcio. Isso aqui está falando de repúdio, tá? E é diferente. E a gente vai entender, porque se a gente coloca divórcio nisso que a gente leu, dá uma diferença grande, né? Quando na realidade, queridos, Jesus estava falando outra coisa e nós vamos entender isso aí. Se fosse assim, né? O negócio estava preto para muita gente. O negócio estava complicado, difícil para muita gente, né? Você já pensou? Eu vou deixar para a gente encerrar agora. Você já pensou? Sua filha ou seu filho casa, aí com 4 meses o cônjuge descobre que, por exemplo,
não quer mais essa vida. Ele entendeu que ele tinha nascido, era homossexual e queria ser homossexual. Aí ele vai e devolve a sua filha ou seu filho para sua casa e diz assim: olha, eu não quero, porque eu vi que não era a minha vocação ser tal. Aí eu vim aqui e devolvi sua filha ou seu filho. Aí não vai casar mais nunca. Seu filho, nem sua filha, nem minha, nem ninguém, se for dessa forma, né? Vai virar eunuca, pro resto da vida, porque ele não houve adultério, mas o cara devolveu, a mulher devolveu o marido. Estão casados há poucos meses, a família escondeu, o cara é psicopata. Ele quer matar de madrugada, toda hora. Tem uma loucura da cabeça dele, ele vai matar e não tem quem faça, e já fez tratamento e não e vai matar, e aí? Aí você vai, ou alguém vai, pega o filho ou a filha, bota para casa de volta, porque casou com um psicopata. Isso acontece demais. E aí? Agora o seu filho, ou sua filha, ou a minha filha, ou o seu filho não vai ter direito a casar mais, nunca é? Porque não foi por adultério. É isso que Jesus estava dizendo? Era isso que Jesus estava falando? E o divórcio que Jesus falou da cabeça? E aí? Se você tiver alguma coisa, a mulher está dormindo lá, noite ela fala: ô Ricardão. De manhã, quando acorda, tá com a carta de divórcio, assina aqui, você falou em Ricardão de noite. Aí é o divórcio. Aí o cara tá dormindo lá e eu: ô Chiquinho, eu não sei o que, eu te amo, Chiquinho. Acorda de manhã, tá a mulher com a mala pronta e a carta de divórcio. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Não é assim não. Nem o cara vai, né, sem vergonha, inventa uma relação, um adultério para se livrar da mulher. É assim não. Jesus Cristo complicou o negócio. Ninguém não é assim não, adultério é diferente, e repúdio é diferente de divórcio, e a gente vai ver na próxima aula. Que Deus nos abençoe, queridos, que nós possamos aproveitar esse estudo, e também depois, na próxima quinta, nós vamos abrir para discussão, tá? Hoje não, que não falei nada ainda, não disse nada, não falei nada, eu só estou dando a introdução. Na próxima quinta a gente conclui e abre para discussão. Deus abençoe e um grande abraço para todos.